Olá pessoal do TradingView, tudo bem com vocês? Um ótimo domingão. Hoje é dia 18/8, dia cabalístico aí. Domingão, ainda não tomei meu café, só apenas fiz o meu ovo mexido aqui. Inclusive, falando em ovo, falando em galinha, em pena, eu que recentemente tenho confabulado aí se essa alta do Ibovespa é um voo de galinha ou não. Deixo para vocês aqui que me assistem no TradingView essa dúvida querida, se a alta do Ibovespa que nós tivemos aí no mês de junho, julho e agosto também, agosto até acelerando um pouquinho mais, rompendo máxima histórica, é um voo de galinha, 3 meses ali de alta para depois ceder? Deixe nos comentários aqui do TradingView, tá? Pessoal, esse vídeo aqui não fala sobre Ibovespa, vai falar sobre dólar. Então eu tenho construído com vocês aqui quase que semanalmente vídeos no TradingView, no meu perfil aqui, Bruno Mazzoni, e o meu interesse é continuar a sequência de vídeos que são mais ou menos macro, né? Fala de juros, commodities, câmbio, tá? Bolsa de valores também, por que não? Atividade econômica. Hoje, especificamente, deve ser um vídeo mais curto, 1 minutinho agora. Vamos ver se eu fico mais 5 falando sobre dólar, tá? E curto prazo. Então, talvez aí pegue você, operador, trader de dólar, talvez você que quer comprar ou vender dólar aí nesse curto prazo, que eu imagine quais são as condições. Pautas desse vídeo aqui, a gente vai falar sobre o dólar futuro, a evolução do mesmo, nossa taxa real, Selic e inflação, reunião do Copom e curva de juros. Porque está entrelaçado, pessoal, por incrível que pareça, tá? O dolinha ele tende a cair se nós tivermos os juros novamente em setembro, sendo elevado. Enquanto? Em 0,25, 25 bips. É isso que eu tenho pescado da Faria Lima, pelo menos, e a narrativa que se ganha, e acho que agrada a gregos e troianos. Né? O juro subir, porque não impacta na inflação, perdão, não impacta, o juro subir não está impactando, juros altos não está impactando na economia, estamos subindo forte, crescendo bem. Temos aí os últimos meses de Roberto Campos como preterido aí, inimigo da nação aí sobre a subida de juros, não vai ser diretamente o Galípolo, embora seja ele também colocando aí o aumento de juros como iminente, que não titubearia em aumentar esses juros. Então o governo tem politicamente uma brecha aí para aguentar aumento de juros, porque a economia está forte e porque o Galípolo assume, se for ele, me parece que é muito claro isso, como presidente do BC ano que vem. Tá? Então nós temos aí 2, 3 reuniões esse ano aqui, pessoal. Pasme, duas dessas três reuniões, nós podemos ter aumento de juros. Tá? Faria Lima, podcasts, gestores, ouço, leio, pouco ouço mais, assisto bastante. Me parece que há algo em torno de 3 a 4 ciclos de alta aí. Então, 1%, 0,25, 0,25, 0,25, 0,25. Imagina só, nós tendo então, com a realidade, perdão, de setembro, o Fed cortando juros, mundo desenvolvido cortando juros. Não sei os nossos pares aqui latinos, uma dúvida que eu tenho, mas nós aqui no Brasil subindo juros, tá? É isso que se está colocando. Se vocês entrarem aí no Valor Econômico, na Folha, Estadão, nos jornais financeiros, Infomoney, etc., vocês vão conseguir perceber que já há uma narrativa sendo criada de que, opa, a alta de juros é iminente, tá? A desancoragem ela está muito forte. O BC está num claro movimento de reconquista de credibilidade. Bom, nós temos aí a âncora monetária cada vez mais sendo testada, a sua autonomia, e me parece que está indo muito bem. E para ir muito bem mesmo, esse fechamento que nós vimos do dólar, um fechamento menor, mas um fechamento também existente na curva de juros, ela só vai continuar, eles só vão continuar se tivermos aumento de juros. Pelo menos essa é a narrativa atual. Falo com você dia 18, ela foi criada após ata do Copom da última terça-feira retrasada, e que ganha cada vez mais tração via atividade econômica. Tivemos IBCBR, apesar da vendas do varejo vir fraco, tivemos IBCBR forte, nossa inflação está lá em 4,5 agora. Criou-se a narrativa de subida de juros em setembro. Se o BC não entregar essa subida de juros, primeiro, se não tivermos nenhuma mudança estrutural no ambiente macro, quinta-feira agora é o dia mais importante da semana, né, que temos inflação no Japão, né, para saber se o carry trade continua bonitinho, depois do susto que o iene japonês nos proporcionou. Tem vídeo aqui no TradingView sobre isso. Tá? Então, quinta-feira a inflação por lá, vindo inflação em linha ou inflação abaixo. O carry trade não é um pepino. O Fed também não é um pepino, porque muito provavelmente vai cortar em setembro. E aí nós ficamos com a dinâmica brasileira que, a partir ali, semana começa amanhã, dia 19, a partir de quinta, quarta-feira, pessoal, a gente deve ter discussão do fiscal, que a gente começa a ter os últimos 10 dias úteis aí, ou melhor, os últimos 10 dias corridos, na verdade, para entregar a PELOA, né? Que é o Projeto de Lei Orçamentárias Anual, né? Que é o orçamento para o ano que vem. Então, o fiscal vai ficar em pauta. É muito importante que o Banco Central esteja com essa narrativa dura, vamos assim dizer, como está fazendo. A comunicação está muito boa. Acho que maio
foi um experimento muito ruim deles e depois eles alinharam bem a comunicação. E pasme, pessoal, a gente pode ter aumento de juros por um mero movimento de reconquista de credibilidade, na minha opinião, mas tem economistas que acham que não, a inflação de fato ela está perigosa para um futuro próximo, mesmo com queda das commodities, mesmo com queda das agrícolas, né, e das petróleo, do minério de ferro. Tá? Tem economista que mesmo assim acha que de fato a política monetária vai ser, vamos voltar a subir o ciclo de juros, a Selic, perdão, para combater a inflação e não para retomar a credibilidade. Eu acho que é para retomar credibilidade. Ou seja, em outras palavras, para conter o dólar. Ponto final. Tá? É para fazer com que o CDI vire o paraíso do mundo e pelo menos a gente tenha no carry aqui a maior atratividade. Então a gente vai disputar com o México aí o maior carry trade do mundo, o maior juro real do mundo de novo. Setembro a gente deve ganhar, pessoal, uma gordura. Do Fed cortando, Estados Unidos cortando 25 e a gente subindo 25, tá? E é isso que vai fazer o câmbio ceder. Ceder até quanto, Brunão? Vamos lá. Na minha opinião, se nós tivermos de fato o BC subindo juros, pessoal, e levando no gogó, como está fazendo olha, a gente vai aumentar juros, tá? Até setembro, até a próxima reunião, tá? A gente deve ter o Dolinha fazendo uma bandeira, para quem gosta de análise gráfica, acompanha aqui no TradingView, tá fazendo uma bandeira. Bandeira até ali os 5,25, 5,27, 5,26, tá? Com uma primeira parada no 5,38. Então é isso que eu imagino. Brunão, você tirou da cartola esse movimento, esses pontinhos? Não, são todos pontos aqui de futurologia técnica, mas em termos de ambiente macro e de histórico recente de preços, eu volto lá para 2018, lá para 2018, certo, pessoal? O que nós tivemos ali entre 2015 e 2016? Dilma com 14,75 nos juros, tá? Fez o dólar naquele momento despencar. Bom, o dólar despencou, tivemos impeachment, tivemos arcabouço fiscal, teto dos gastos e tivemos também reforma Previdência quase sendo aprovada aqui, foi aprovada em 2019. Pois bem, pessoal, a alta em 2017, 2018 veio mesmo com todas as premissas redondinhas fiscais, tá? Os juros começou a ser cortado, o carry diminuiu, mas nós tivemos aqui também o trade war do Trump, um dólar se fortalecendo com as políticas, principalmente externas do Trump. Então o dólar subiu mesmo assim, tá? Mesmo a gente com teto dos gastos, mesmo a gente sem inflação na época, mesmo a gente com reforma tributária, tá? Mas antes de romper a máxima histórica, pessoal, eu quero frisar com vocês que é onde estamos, é onde eu acho que nós estamos. Antes do dólar romper a máxima histórica naquele momento, ele fez uma pausa em laranja aqui e eu circulei em vermelho. Até preciso mudar de cor aqui, né? Mas é essa pausa aqui ó, que Bruno acha que vamos viver esse terceiro trimestre. Quais condições? Uma disputa eleitoral mais acirrada nos Estados Unidos. Opção 1. O Fed começando a cortar juros. Opções, ou razão 2, melhor dizendo. Tá? Nós aqui subindo juros ou, no máximo, estabilizando em 10,50. Já vai ser, na minha opinião, suficiente para manter o dólar tranquilo em um período curto de tempo, é bem verdade. Trump sendo eleito, por exemplo, pessoal, a gente deve ter um trade Trump, aí, um Trump trade, né, sendo favorável ao dólar, seria a minha opinião. Então, o momento atual, vamos agora para 2024, nós estamos vivendo dados não tão acelerados da economia americana, Fed sinalizando corte de juros, tá? E o nosso BC aqui sinalizando aumento de juros, ou no mínimo o gogó bem afiado. Deu alguma coisa errada, eu subo os juros mesmo, tá? Para retomar a credibilidade. Então, muita coisa está sendo feita na política monetária brasileira, na comunicação por hora, ainda não na canetada, e o vento externo está favorável para o dólar pelo menos estabilizar, tá? Pelo menos estabilizar. E aí eu trago para vocês que essa bandeirinha, tá? Ela tende a ter aqui os 5,38, 5,32, tem mais um pontinho aqui, os 5,32, falta eu colocar no outro gráfico, inclusive, 5,27, 5,26. Tá? Então é onde eu acho, tá? É onde eu tenho o meu cenário base para o dólar, com essas premissas que eu comentei com vocês. Sim, pessoal, apesar, e agora vamos para o que salta os olhos, né? Apesar de termos hoje, mesmo com a alta da inflação, tá? A inflação está em 4,50, tá? Coloquei 4,45, mas é 4,50. A Selic está 10,50, são 6% de juros real, tá? Mesmo com o juro real de 6%, tá? Não estamos ancorados na expectativa de inflação, de combate à inflação. Não estamos ancorados e a curva de juros mostra. A curva de juros curta, 2027, por exemplo, nós temos aqui pedindo hoje 11,56%, ou seja, uma alta de 1%. Então é esse vértice aqui, minha opinião, pessoal, que tem que ser contemplado pelo BC para ancorar as expectativas. Se nós estamos a 10,50, a gente vai ter a Selic subindo a 11,50, de 25 em 25 talvez, 4 reuniões de 25,
Parece loucura, pessoal, mas pode ser a nossa realidade até o final do ano. Não temos 4 reuniões, acho que temos 3. Se tivermos 4, vai ser ótimo, né? Porque aí o Roberto Campos ainda vai estar como presidente. Então o Lula pode utilizar politicamente falando ele como sendo o protagonista dessa alta, né? E não o Galípolo, seu próximo sucessor. Então a gente pode ter 4 de 25 indo para 10,50, legal? E a curva de juros, enquanto a Selic sobe, a curva de juros cai. Loucura, tá? A curva de juros fechar para onde a Selic está hoje, 10,50. Movimento maluco, movimento tão maluco, pessoal, que quando a gente olha para um histórico recente, esse gráfico aqui tem o plano real em diante, em nenhum momento na história desse país, pós-plano real, nós tivemos, depois de iniciado um ciclo de corte de juros, tá? A não ser lá em 2004, tá? Se bem que não dá para falar. Iniciou-se um corte de juros, pessoal, uma retomada da alta, forte. Nós não tivemos isso, tá? Com veemência. Vejam que os cortes de juros aqui, eu sei que parece que é curto prazo, mas, por exemplo, esse retangular aqui, tá? Nós tivemos quase 2 anos de corte, tá? Esse aqui, nós tivemos um pouquinho menos, tá? Talvez 2004 seja um bom exemplo. Talvez 2004 seja um bom exemplo, onde a gente começa a cortar juros, tá? E interrompe com alta. Mas veja que o corte de juros atual, ele foi pequenininho e já vai começar numa alta. Então, assim, olhando para o histórico, tá? Das retomadas de alta, de corte de juros, perdão, não de corte, mas as retomadas de alta, vou pôr em verde, né? 1, 2, 3, 4 e só. Essas retomadas de alta, pessoal, nós tínhamos em todas elas, tá, a inflação pegando, tá, uma faixa de preço, faixa de IPCA acumulado aqui, vamos colocar essa faixa que eu acho que faz sentido, né? Nós teríamos aí entre 6,5 e 7,5. Nós estamos a 4,5 hoje, tá? Então, é difícil, né, a gente cravar unanimidade, né, favorável a subir os juros de novo. Mas é isso que está sendo pedido, vamos dizer assim, pelos investidores, para reancorar as expectativas. Tá? Os investidores, então, estão acreditando que o nosso ciclo de inflação está parecido com a de 2009, 2010, 2012. Tá? Que a inflação vai persistentemente agora subir. Depois de um período de queda de 2003 a 2008, ela de 2008 a 2016 subiu. É esse o cenário dos economistas que acreditam que a gente tem que subir juros para combater a inflação. Tá? Que a inflação agora ela vai começar a subir de maneira consistente, então é preciso mostrar ali uma rigidez acima de 6% de juro real, já que a inflação vai subir, vai ter que subir os juros para manter pelo menos esse 6% no médio prazo. Tá? Então, assim, não é trivial fazer essa análise, esse call, né? Alocar recurso com esse call de aumento de juros, mas, pessoal, me parece que é consenso cada vez mais. E se tem uma parte boa de se subir juros, tá? Se tem uma parte que é bacana de se ter os juros sendo elevados no Brasil, é simplesmente que o câmbio estabiliza. O câmbio deve ser o mais beneficiado com essa narrativa atual de um BC mais forte e com a entrega dessa narrativa que vai ser na próxima reunião. Se o BC não entregar alta, pessoal, muito provavelmente o dólar dispara. Tá? É isso que eu estou pescando. Tá? Então, se você acredita que o BC não vai entregar alta de juros na próxima reunião, é interessante você comprar empresas dolarizadas, né, que tem receita dolarizada, Klabin, Suzano, da vida. Se você acredita que o BC vai entregar essa alta, tá? E que nada vai mudar muito na parte econômica da coisa, né? Até a próxima reunião do Copom. Que já é meio difícil de chutar, né, de prever. Mas vamos supor que Estados Unidos continue desacelerando devagarzinho, sem trade de recessão. Vamos supor que o Japão não tem inflação, não. Então o iene fica fraquinho lá, todo mundo se financia em iene e aplica no CDI, ou no Fed Funds, ou no México, no peso mexicano. Tudo se mantendo e o BC não corta juros, dólar para cima, minha opinião. Tudo se mantendo e o BC sobe juros, tá? Aí o dólar, a gente tem o dólar ancorando aí para os seus 5,27, 5,25, 5,32, uma pequena parada no 5,32, tá? E depois para 5,27, 5,26 principalmente. Beleza? Pessoal, um vídeo aqui meio chato, né, de dólar, uma expectativa que eu estou pescando aqui, pelo menos no mercado, pedindo aí juros, porque esse movimento da curva aqui, e a 27 para mim é a mais importante, ela meio que deflagra que, olha, não, 10,50 não vai rolar não, vai ter que ser um pouquinho mais, tá? Vai ter que ser um pouquinho mais, beleza? Para ancorar esse câmbio principalmente e logo depois a inflação. Né? Câmbio para baixo, IGP para baixo, a IPCA agradece também, embora nós estejamos vivendo queda de minério, queda de petróleo, queda de milho, queda de soja, queda de trigo, só café e açúcar acho que foram bem, cacau recentemente também, mas assim, não fazem
tanto preço na nossa cesta básica. Então, bom, deixem aí nos comentários o que vocês acham sobre esse vídeo. Um abraço, pessoal, um ótimo domingo. Tchau, tchau.